E agora a gente bate papo sobre como identificar perfis oportunistas. E não é só nas redes sociais, não, é na vida mesmo, no dia a dia, aí do seu lado, tá? Eu tô recebendo a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga aqui. Tudo bem, doutora Verusca? Ótimo, graças a Deus. Prazer te receber aqui de novo, sempre viu? muito bom estar aqui, viu? Muito obrigada. Doutora Verusca, tem muita gente oportunista espalhada por aí? Infelizmente. Infelizmente, o que a gente mais encontra são pessoas que, se a gente cochilar um pouquinho, arranca de você até a sua felicidade. E aí eu te pergunto, para complementar, a doutora Verusca, explicar até o porquê do nosso bate-papo, tem muitas pessoas que chegam no consultório com patologias, com depressão, justamente porque foram vítimas e não percebiam? Sim, infelizmente, é muito comum. E em todas as áreas, porque a gente fala em oportunismo, dá a impressão que é só numa área financeira, ou só de repente numa área mais social, não necessariamente. Quantas pessoas, infelizmente, transformam a relação afetiva numa situação de oportunidade? Quantas situações, pessoas enganadas afetivamente, infelizmente, porque caíram na mão de pessoas oportunistas que utilizaram daquele relacionamento para tirar vantagem. Então é muito complicado, a gente tem que ficar muito atento hoje em dia. Infelizmente a gente está vivendo num momento onde a gente precisa tomar mais cuidado com as pessoas, prestar mais atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Se você não quiser ser vítima de uma situação complexa, isso trazer alguns problemas para a sua vida. Doutora Verusca, tentando entender um pouco o perfil do oportunista, eu fico aqui com uma dúvida, eu gostaria que a senhora explicasse para nós. Sim. A gente sabe de oportunistas que causam golpes, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas de um modo geral, no dia a dia, talvez a pessoa esteja sendo oportunista sem perceber? Isso existe? Não. Todos os oportunistas sabem que não estão sendo éticos em determinadas situações, porque o que diferencia? Quando você tem uma oportunidade, o que nós chamamos de oportunidade, é uma chance, uma abertura, algum momento que você pode se aproveitar positivamente de uma situação. O que separa uma pessoa oportunista no sentido negativo da palavra é a falta ética. É o que ela vai fazer para puxar o tapete, para prejudicar, para conseguir o lugar do outro, para tirar a oportunidade, para tentar fazer com que ela seja beneficiada. Então é uma pessoa egoísta, que pensa nela, né? Diferente de uma pessoa que busca, por exemplo, uma pessoa que busca oportunidade num momento de emprego. Ela está buscando uma oportunidade, mas ela não vai ser antiética, ela não vai puxar o tapete de ninguém. Ela é uma pessoa ética, uma pessoa correta e está buscando o seu espaço. O problema todo é que nem todo mundo é assim. Tem muita gente que, para buscar um espaço, tenta prejudicar o outro de alguma maneira, tenta pensar em se beneficiar ao invés de tentar pensar de uma forma mais social. Então é isso que a gente tem que ficar atento. E eu te pergunto isso, doutora Verusca, porque muitas vezes a oportunidade, vou pensar aqui na questão profissional, por exemplo, ela surge para nós quando acontece algo com o outro, dependendo da profissão. Então, ou alguém foi mandado embora, ou alguém entrou de férias, alguma situação aconteceu e pá, surgiu uma oportunidade. Eu era estagiária e me lembro que quando o VJ de um programa do Movimento Jovem na época foi tirar férias, eu fui chamada para cobrir férias. Essa foi a minha grande oportunidade. Foi nas férias, eu nem o conhecia, enfim. Então, entender o que é uma oportunidade que aparece porque a vida cria, né? Ou porque você galgou e se preparou para aquilo. E o que é, de repente, você falar mal do outro, prejudicar para que o outro seja mandado embora, para você tentar entrar no lugar dele, né? Exatamente. O oportunista, ele mira nas situações. Ele quer aquilo, independente se é dinheiro, poder, enfim. Amor, ele vai mirar, né, no amor, porque ele quer aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma certa influência ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, ele vai se pautar nisso. Ele vai mirar aquela pessoa, aquela situação e vai fazer de um tudo, sem ética nenhuma, para tentar derrubar aquela pessoa para ser beneficiada no lugar dela. É diferente de você chegar no mapa onde você está sendo colocado na oportunidade e você está preparado para isso, você buscou isso, mas você não prejudicou ninguém. Você esperou o seu momento e se preparou para esse momento. E até é muito complexo quando existe uma pessoa extremamente preparada para o momento e tem o tapete puxado por uma, muitas vezes, sem preparo nenhum, porque é uma pessoa egoísta e quer se aproveitar de uma situação e não tem muitas vezes nem competência para estar ali. É muito e aí, difícil. Você está falando de uma coisa, doutora Verusca, que eu já ouvi N casos assim, conversando com pessoas em várias profissões diferentes, principalmente no mundo corporativo em si, que é
aquela pessoa que se relaciona com um chefe, se relaciona com alguém, para poder tentar ter uma promoção, uma oportunidade de trabalho. A senhora percebe isso se repetindo também? Isso se repete em diversas áreas da vida. Quantas e quantas pessoas, já que eu vou colocar isso aqui porque isso é muito sério, eu vejo, atendo vítimas disso o tempo todo. Quantas e quantas pessoas às vezes estão felizes num relacionamento e tem gente que faz questão de atrapalhar o relacionamento do outro só para destruir, se aproveitando de situações para ver o outro infeliz. Então, não é apenas na situação corporativa. É claro que na situação corporativa você vê muito mais fácil, porque existe uma disputa muito acirrada pelo poder. Poder e dinheiro acaba fazendo, infelizmente, com que muita gente entre em crise e que entre em embates frontais muito fortes, porque existe uma questão financeira e um poder aí sendo envolvido na situação. Mas eu vejo muita gente também estragando a felicidade do outro de diversas maneiras, prejudicando o filho de pessoas, prejudicando tantas coisas, né? Então, que nós possamos ficar muito atentos, Jaque. É melhor preciso. amiga que a hora que você descobre tá com seu namorado ou tá com seu, até com o marido, às porque vezes, tem né? inveja da pessoa e faz de tudo para prejudicar e se aproveita da amizade, aí entra a tal da oportunidade para prejudicar a amiga. Agora, até que ponto, doutora, a pessoa que é vítima do oportunista, ela dá brecha para isso? Ela tem alguma atitude que atrai pessoas oportunistas? Isso acontece? O ser humano é muito carente, isso é fato. As pessoas são muito carentes, então, infelizmente, o oportunista ele se aproveita dessa carência, se aproveita dessa fragilidade humana e começa a entrar por aí. Se aproximando, bajulando, tentando estar próximo, porque quanto mais próximo, mais fácil para ele conseguir derrubar aquela pessoa. E nem todo mundo que diz que te ama de verdade. E a gente precisa aprender a ler as pessoas, a gente precisa aprender a entender as pessoas e buscar nas pessoas a verdadeira essência delas. E é muito triste quando a gente não vê isso acontecer, porque é muito mais fácil uma pessoa cair mediante uma situação por não fazer essa leitura. O ser humano é ingênuo. A gente tem que prestar atenção, gente. Será que aquela pessoa que diz que gosta de você gosta mesmo? Ou será que ela se aproveita no meio de uma situação? Ou será que ela quer estragar a sua felicidade? A gente pode falar, doutora, desses crimes que acontecem, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, alguém, através de algum aplicativo, conhece um outro alguém. Esse golpe é muito mais comum a mulheres, mas acontece com homens também. Sim. Começa a se relacionar, é o grande amor da vida, faz transferências bancárias e só depois de muito tempo descobre que era um golpe, né? Sim, infelizmente. A carência tá aí, né? Gente, tem uma regra que é muito simples. Se a pessoa gosta de você de verdade, o fato de você dizer não numa situação, não posso, não vou, não quero te fazer isso ou não quero aquilo, essa pessoa não vai ficar com raiva, porque ela gosta de você. Agora, se você diz um não para uma pessoa, a pessoa vira a cara para você e não quer mais falar com você e muitas vezes te despreza, então desculpa, mas essa pessoa era uma oportunista. Então isso já é uma característica. Já é uma característica. O que mais a gente pode ficar atento? A gente precisa sempre prestar atenção nos movimentos da pessoa, se é coerente com aquilo que ela está falando. Porque muita gente diz uma coisa, mas a atitude é outra. Ninguém vai trazer para você falando mal de uma outra pessoa ou tendo uma atitude ruim e de repente com você vai ser diferente. As pessoas, elas têm uma sequência, ou elas são boas ou elas são ruins, ou elas são éticas ou elas são antiéticas. Então, se você já tem um amigo que é antiético com outros amigos, você tem que tomar muito cuidado, porque ele vai ser com você também. Não é agora por algum motivo, porque de repente está mapeando o espaço. Cuidado! Então ninguém age de forma ambígua, a pessoa é o que é. E quem é antiético, Jaque? É antiético e ponto final. E a gente precisa entender isso para fugir dessas situações. Uma coisa interessante que a senhora está falando, doutora Verusca, é que eu sempre me faço uma pergunta quando alguém vem me falar de algo que estava falando sobre outra pessoa. Eu penso, peraí, se ela veio falar para mim de algo da outra pessoa, ela vai falar de mim para outra pessoa também. Sim. O que faz eu pensar que ela está sendo muito minha amiga? E geralmente é diferente, lógico, depois que você tem uma amizade de anos e acontece alguma coisa. Mas eu estou pensando numa empresa. Sim. Todo mundo se conheceu ao mesmo tempo. Alguém que vem te falar muito da vida do outro, provavelmente está levando a sua também, Qual é o nível de intimidade que essa pessoa tem com você e quais são os tipos de conversa que ela traz para você? Uma coisa é você ter uma amizade com alguém de muita confiança, de muito tempo, e você comentar sobre alguma situação. Outra coisa é a pessoa que não tem esse vínculo com você toda hora vir reclamando de alguém ou de alguma coisa.
Então são sinais que precisamos prestar atenção, né? Ou pessoas que sempre, em determinados momentos, parece que numa cochilada sua tenta puxar seu tapete. E aí você, não, eu acho que é impressão, eu acho que eu estou vendo algo errado. E de repente pode sim estar vendo algo certo e tem que prestar atenção no movimento. Fique atento. Sim. Eu queria entender também sobre as redes sociais, doutora Verusca. Eu acho que as redes sociais, ela pode inclusive ser ferramenta para a gente perceber quem está mentindo, quem é antiético. Mas a minha pergunta específica é, as redes sociais podem ser um espelho para a gente atrair oportunistas? Infelizmente é fato. As pessoas levam tudo para as redes sociais hoje em dia e acho até que exageram em algumas coisas. E é lógico que se um oportunista vai fazer a escolha do seu, né, da sua vítima, da pessoa que vai escolher para mirar, ela vai buscar algumas informações sobre essa pessoa, ela não vai se aproximar à toa. Então a rede social acaba sendo um dos recursos, mas ela também vai buscar os amigos dessa pessoa, ela também vai observar como é a vida dessa pessoa, ela não vai atingir já rapidamente, ela vai buscar informações para ela saber se essa pessoa pode proporcionar aquilo que ela está buscando. Então, o que a gente tem feito com a nossa vida privada? É claro que... Existe vida privada ainda, né, doutora, nessa era? Existe, mas a gente tem que saber dosar algumas coisas, né? Eu acho que tem coisas que são coletivas e tem coisas que não deveriam ser coletivas. Então, que você fique atento, gente. Fique atento, você que está em casa, o que você transforma em coletivo e o que você não transforma em coletivo. Eu acho que tem coisas relativas à sua família, aos seus segredos, à sua privacidade, que deveriam ficar com você e sua família. Até conquistas, né? Sim. Não é todo mundo que fica feliz com suas conquistas e não é todo mundo que vai comemorar com você. Então, que você tome cuidado. É claro que uma coisa ou outra você expor e tomar seus certos cuidados, ok. Mas existe um excesso de informações e isso é o grande problema. Doutora, talvez esteja alguém nos assistindo agora e falando, poxa, eu constato que eu tenho uma amizade ou eu tenho alguém muito próximo que está se mostrando oportunista. Então, mais de uma vez eu percebi que essa pessoa fez algo contra mim. Ela sempre me pede favores e eu vou lá e faço. E já tem amor estabelecido nessa relação. Talvez o oportunista não ame, mas eu já amo essa amiga, esse amigo, essa pessoa que está próxima. Como aprender a falar não? Como mudar essa relação? Uma coisa simples, amor é troca. Se não existe troca, não existe amor nessa amizade, não existe amor nesse relacionamento. Porque o amor é troca. Se eu sempre faço e o outro nunca faz nada, eu sempre tenho que dizer sim, porque se eu disser não, o outro vira cara, então eu tenho que realmente avaliar a minha carência. Então não é uma relação de amor, é uma relação de carência, onde eu tenho medo de não ter amigos, tenho medo de estar sozinho, então eu faço tudo o que os outros querem porque eu quero sentir que tem alguém do meu lado. Mas você tem? Porque se você tem, só porque você serve de todo tipo de favor para o outro, então você vai ter que repensar aí essa relação. Agora, o não, ele é algo muito simples já, que você tem que saber o que você sente vontade de fazer. Se seu coração fecha e você se sente obrigado para não perder a amizade, obrigado porque não quer perder a pessoa que você está do lado, então isso não é sim. Isso é um não. Então você está se agredindo, você está se machucando em dizer sim numa situação onde na verdade o seu coração está mostrando que ali não deveria ser sim. Então que as pessoas comecem a treinar. Se você tem que dizer sim para tudo, para ter determinados amigos do seu lado, então trate a sua carência, porque infelizmente isso está te machucando e uma hora tudo isso vai cobrar de você, porque a pessoa vai se depreciando. E em algum momento você não vai conseguir dizer sim para tudo, já que é impossível, tem coisas que você vai precisar dizer não. E se nesse momento você achar que perdeu todas as pessoas que você gosta, então o que a gente tem que avaliar é se essas pessoas gostavam de você. Porque se não gostavam, você está perdendo chance de conhecer pessoas que gostam, pessoas que realmente podem te amar por conta de oportunistas que estão atrapalhando esse caminho. Doutora Verusca falou uma coisa muito importante que eu quero voltar a citar aqui, que muitas vezes não é dinheiro a questão que está envolvida. Muitas vezes o outro, e eu percebo isso, doutora, e eu acho que quanto mais a gente vive um pouquinho mais maduro, a gente vai ficando e vai percebendo, as pessoas de alguma maneira se repetem, os perfis se repetem, então a gente consegue identificar.
Às vezes a pessoa ali é oportunista por conta, de repente, de uma posição que você tem, ou do status, ou de algo que você pode fazer para ela. E aí, voltando até o que eu falei, a informação é uma coisa que detém poder. Então, às vezes a pessoa, ela sempre te dá uma informação, por quê? Porque ela quer se aproximar de você e você pode ter certeza, em algum momento ela vai usar também a informação que você dá numa conversa para levar para o outro e conseguir chegar onde ela quer. Então, atenção, porque não é só dinheiro que tá em jogo aí, né? Todas as pessoas éticas, verdadeiras, pessoas que amam de verdade, pessoas que fazem questão de amar o próximo, de amar as pessoas e de fazer parte de verdade da vida das pessoas, elas sempre vão proporcionar uma troca. É impossível você levar um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo à frente, se essa troca não existe. Então, eu creio que o primeiro sinal que você tem que prestar atenção é esse comportamento de troca, é esse você ceder algo e receber algo, porque é isso que faz com que o ser humano se sinta completo. Saber que pode contar com as pessoas e saber que pode também servir as pessoas. Porque se a gente está nesse mundo, gente, e não consegue servir ninguém, e ninguém também te serve, então tem algo muito errado. E eu quero entender, doutora, como pode ser essa troca saudável? Porque as pessoas não são iguais. Não. Tem gente que gosta de dar presente, tem gente que gosta de receber. Tem gente que é mais carinhoso no falar, tem gente que gosta de dar abraço. A gente também tem que entender tudo isso, né? Por isso que eu digo, é sempre importante aprender a fazer essas leituras. Como são as pessoas que convivem com você? Elas gostam de falar mais? Elas gostam de ser mais afetivas, com a sua própria forma afetiva de ser, de abraçar, de fazer carinho no cabelo? Qual é a forma que ela tem? Ela gosta de fazer favores, ou ela gosta de te dar um presente, ela gosta de observar o que você traz ou que coisas você fez. Tudo isso são diferenças, né? As pessoas se agradam com coisas diferentes. Então, de repente, se eu sou mais visual e eu olho mais, né, a vida, observo mais visualmente, então todas as minhas formas de ação, de comunicação vão ser voltadas a isso. Agora, tem pessoas que você pode colocar e elas são mais desligadas, mas elas querem estar junto, elas querem só um abraço. Às vezes elas só querem o silêncio ali do seu lado. Então, fazer essa leitura, entender essa pessoa como ela funciona, vai ajudar bastante no dia a dia. Doutora, dentro dos oportunistas, tem um assunto que a gente já tratou aqui no programa há algum tempo, que são os psicopatas. Eu lembro que a senhora falou que, que o levantamento chega a apontar que, em média, de cada 10 pessoas que você conhece, pelo menos uma é psicopata. A gente deve conhecer muita gente assim. E se tem alguém que é expert em ser oportunista, é o psicopata, né? Claro, ele se aproveita de todas as situações possíveis, porque ele tem a habilidade de enganar. Porque para ele, mas tem ele e ela, né? Na verdade ele quanto pessoa, ele tem uma habilidade que é se aproveitar dos espaços e brechas que são colocados para essa pessoa. Então, que essas brechas possam ser fechadas, né, Jaque? Como observar o psicopata, hein? Eu acho que observar a pessoa, Jaque. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas e fazer leituras sobre ela. Como é que essa pessoa se comporta, como é que ela age, é coerente, não é? Fez uma coisa que eu achei esquisita, não encaixou direito, que comportamento esquisito. As pessoas não se escondem muito tempo. Não. Quando a gente convive intensamente no dia a dia com as pessoas, você começa a fazer leituras, mas dá trabalho. Porque a gente tem que observar, tem que sentir como é que é aquele movimento, se tem coerência ou não. E tudo isso é treino, tudo isso é né, você observar. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão muito ocupadas com rede social, com trabalho, com tudo. Então não se presta mais atenção. Às vezes as pessoas almoçam juntas, Jaque, mas elas não tiram o olho do celular. Então tá, né, ali almoçando e olhando o celular, não olha nos olhos das pessoas. Se você olha nos olhos de alguém, essa pessoa tem um olhar frio para você, já tem alguma coisa estranha aí. Sabe aquela conversa que você fala, essa conversa tem que ser olhando no olho? Isso não pode se perder, né? Não. Porque você tem que ver a reação do outro nessa conversa. É muito bom a gente ter as redes sociais, é muito bom a gente poder se comunicar através do WhatsApp, né, do celular com as pessoas, mas é muito ruim a gente se distanciar presencialmente das pessoas. Nós não podemos perder essa característica, porque ela é primordial para o ser humano. Amar exige presença. E essas outras coisas são complementos dessa presença. Se eu estou substituindo a presença por complemento, então eu preciso rever um pouco sobre como eu estou enxergando o ser humano. Senão eu estou perdendo a habilidade de abraçar, a habilidade de apertar a mão, de conversar, de dar um beijo no rosto, porque eu estou perdendo essa habilidade de lidar presencialmente com o ser humano. Eu só lido de forma tátil, ou por voz, né, que agora as pessoas utilizam muito o WhatsApp. E isso é muito negativo se ficar só nisso.
Que isso apenas seja um complemento e não o principal na relação humana. Doutora, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, eu queria entender. A pessoa que está nos assistindo percebe que convive com alguém que é oportunista. E às vezes essa pessoa já é o marido, já é a esposa, é um filho, é alguém muito próximo. Sim. Como é que eu posso fazer para ajudar? Porque o oportunista também não deve ser uma pessoa feliz, né, doutora? Não, dificilmente, né? Porque o foco não é a felicidade. O foco é tentar alcançar e arrancar alguma coisa de alguém. A felicidade de um oportunista é essa. Ele também precisa de ajuda, então. Sim, mas ele não vai querer ajuda. Infelizmente, é o tipo de pessoa que não busca ajuda porque ele acha que se aproveita das situações. Enquanto isso ele é esperto. Então, se for numa amizade, se afasta? O ideal seria saber lidar ou se afastar, mas tem uma coisa muito simples, dizer não. Que é o que a gente estava dizendo aqui. Se eu disser não, essa pessoa vai se afastar sozinha. Porque se você não vai mais servir para aquilo que ela quer, então ela vai se distanciar de você, você não tem mais função na vida dessa pessoa. Então, um belo não, no momento certo, pode fazer muita diferença. E se você percebe que é alguém da sua família, que é assim, um filho, por exemplo, que com os outros ele está sendo oportunista, vale tentar conversar, doutora? Olha, claro que como mãe, como pai, sempre vale uma comunicação. Olha, isso não está legal, até porque os pais eles precisam corrigir desde criança essas situações. E você mostra, mas você não pode obrigar o outro, você mostra. Então, olha, eu estou percebendo, isso não é bacana, esse comportamento não é bom, não te apoio nisso. E realmente não apoiar os filhos em situações que possam ser de oportunismo, porque senão você acaba sem querer estimulando que essa criança, esse jovem, enfim, continue esse caminho. A gente não vai falar sobre isso, mas se a gente for olhar o reflexo da política e da situação do país, quantos oportunistas foram necessários para transformar o país no que ele está hoje, né? Pois é, que possamos fazer a diferença. Eu creio que cada um que está assistindo o nosso programa pode fazer uma reflexão consigo e com sua família e que pelo menos cada um seja a diferença. Se não for a diferença, de repente, de uma forma pequena, que seja de uma forma grande, ou enfim, que seja uma diferença, pequena ou grande, que seja a diferença. Que se cada um conseguir pelo menos um grãozinho fazer a diferença nesse mundo, já está valendo. Então, retomando, a melhor maneira de perceber o perfil oportunista é observando a pessoa, né? Observando a pessoa e seus comportamentos, a troca, o afeto e se os tipos de comportamento são éticos ou não. A gente sabe quando a situação é ética e quando não é. Por mais que as pessoas digam, eu não sei, sabe. Se prestar atenção, sabe. Falou uma coisa e fez outra mais de uma vez, porque tudo bem, a gente muda de ideia, mas aquela pessoa que tem, aqui na boca ela tem algo e na vida, na atitude, ela faz outra coisa, tem alguma coisa errada. Gente, né? Os comportamentos te dão toda a leitura, é só prestar atenção que a gente percebe se são éticos ou se não são éticos. Doutora Verusca, é um prazer te receber aqui sempre, É sempre um prazer estar aqui. Quem puder, entra lá no meu canal. Eu tenho lá o canal no YouTube, a Doutora Verusca. Tem vídeo novo, eu coloquei hoje, Jaque, sobre o perfil das pessoas que são chamadas de pessoas imbecis. Uau! Foi um pedido que me fizeram, que eu explicasse sobre o comportamento imbecil e o que seria esse comportamento. E, gente, eu expliquei. Eu vou assistir. Tá lá no meu Quero canal. assistir. youtube.com/doutora Verusca, Doutora Verusca. Tem o telefone também, para quem quiser entrar em contato, 0 operadora 11 8249 0073. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta.